Não seja burro! Você já imaginou se fosse possível voltar no tempo? Não com uma máquina, mas dentro do seu próprio corpo, rejuvenescendo as células que envelheceram? Parece algo saído de um filme de ficção científica, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que cientistas conseguiram fazer exatamente isso? Não em pessoas ainda, mas em camundongos idosos, usando uma pequena molécula com um nome complicado. Mir302b, essa descoberta que abalou as estruturas do mundo científico, foi publicada em janeiro de 2025 na prestigiada revista Nature. E calma, não estamos falando de uma fonte da juventude ou de uma promessa de vida eterna. O que os pesquisadores descobriram foi algo muito mais concreto e fascinante. Uma pista real de como o envelhecimento celular, aquele processo que acontece em cada um de nós, todos os dias, pode ser parcialmente revertido. Então, se você quer entender como uma molécula de RNA fez ratinhos velhos ficarem mais jovens e o que isso pode significar para o futuro da nossa própria saúde, fique comigo até o final deste vídeo. Nós vamos desvendar esse quebra-cabeça biológico juntos. Para entender a importância dessa descoberta, primeiro precisamos falar sobre o que acontece com as nossas células quando envelhecemos. Imagine que cada célula do seu corpo é como um trabalhador incansável. Com o tempo, esse trabalhador se cansa, acumula pequenos erros e, em um certo ponto, decide se aposentar. Esse processo é chamado de senescência celular. Uma célula senescente para de se dividir, mas ela não morre silenciosamente. Pelo contrário, ela começa a liberar substâncias inflamatórias, como se estivesse gritando e reclamando, afetando as células saudáveis ao seu redor. É essa mistura de cansaço biológico e comunicação tóxica que contribui para muitas das características do envelhecimento que conhecemos, como a fragilidade, a perda de função dos órgãos e o surgimento de doenças. É aqui que entram os microRNA. Pense neles como pequenos gerentes ou maestros dentro da célula. São moléculas minúsculas de RNA que não carregam o código para construir uma proteína, mas sim para regular quais genes devem ser ligados ou desligados. Eles controlam a sinfonia complexa que é a vida celular. O que os cientistas deste estudo perceberam foi algo crucial. À medida que envelhecemos, a produção de um microRNA específico, o tal do Mir302b, despenca. E aqui está o detalhe mais interessante. O Mir302b é superabundante em células-tronco embrionárias, aquelas células mestras que são super jovens e têm o poder de se transformar em qualquer tipo de tecido do corpo. É como se a juventude celular estivesse diretamente ligada à presença dessa molécula. Então a pergunta que os cientistas se fizeram foi óbvia. E se a gente devolvesse o Mir302b para um organismo envelhecido? O que aconteceria? E foi exatamente isso que eles fizeram. A equipe pegou um grupo de camundongos já idosos, o equivalente a humanos na terceira idade, e injetou neles a molécula Mir312b. Outro grupo de camundongos idosos, o grupo de controle, não recebeu nada. O que aconteceu em seguida foi simplesmente surpreendente. Primeiro, os camundongos que receberam tratamento viveram, em média, mais tempo do que o grupo de controle. Mas não se tratava apenas de viver mais. Eles viveram melhor. A aparência deles melhorou visivelmente. O pelo, que antes era ralo e sem vida, ficou mais denso e saudável, um sinal externo de uma mudança interna profunda. Mas as melhorias não foram apenas estéticas. Os animais foram submetidos a uma série de testes físicos e cognitivos, e os resultados foram impressionantes. Eles se moviam com mais agilidade, exploravam o ambiente com mais curiosidade e tiveram um desempenho melhor em testes de memória e aprendizado. Basicamente, seus corpos e mentes estavam funcionando de uma forma mais ativa, mais jovem. Para entender o que estava acontecendo por dentro, os pesquisadores analisaram as células desses animais. Eles observaram que muitas células em diferentes tecidos haviam de fato revertido seu estado senescente. Genes ligados à regeneração, que estavam silenciosos há muito tempo, foram reativados. E ao mesmo tempo, genes que promovem o envelhecimento foram silenciados. As células pareciam ter recebido uma nova instrução, um comando para voltar a funcionar como antes. Mas como uma única e pequena molécula consegue fazer tudo isso? Qual é o segredo do Mir302b? A resposta está em sua função como um interruptor genético mestre. Imagine que o envelhecimento celular é controlado por alguns genes-chave, que funcionam como porteiros. Quando esses porteiros estão ativos,
Eles barram a entrada da célula no ciclo de divisão e a empurram para a aposentadoria da senescência. Dois desses porteiros genéticos mais importantes se chamam P21 e QSNG2. Eles são como os guardiões do envelhecimento. O que o MIR302B faz é agir diretamente sobre esses guardiões. Ele se liga ao manual de instruções desses genes e, essencialmente, os desliga, ou pelo menos reduz drasticamente a sua atividade. Ao silenciar o P21 e o QSNG2, o MIR302B abre os portões. Ele permite que células antigas, que estavam estagnadas, retomem parte de sua capacidade de se dividir e se regenerar. É importante entender que isso não é criar células novas do nada. É mais como fazer uma reprogramação ou uma recalibragem das células que já existem. É como pegar um computador antigo e lento, fazer uma limpeza no sistema, atualizar o software e fazê-lo funcionar quase como novo outra vez. O hardware é o mesmo, mas o desempenho melhora radicalmente. Essa abordagem é diferente e, em certo sentido, mais sutil do que outras estratégias anti-envelhecimento que estão sendo pesquisadas. Por exemplo, a reprogramação completa, que gera células-tronco induzidas ou células IPs, uma tecnologia que rendeu um prêmio Nobel a Shinya Yamanaka. Essa técnica zera completamente a identidade da célula, o que é poderoso, mas também arriscado. A abordagem com o MIR-302B parece ser mais um ajuste fino do que um reset completo. Agora, chegamos à parte mais importante. O que tudo isso significa para nós, seres humanos? E, igualmente importante, o que não significa? É aqui que precisamos ter os pés no chão e uma boa dose de cautela. Esses resultados são, sem dúvida, um marco espetacular na biologia do envelhecimento. Eles abrem um caminho completamente novo e mostram que é possível, sim, restaurar a função de células envelhecidas de uma forma direcionada. Isso reforça a ideia de que o envelhecimento não é apenas um destino inevitável e linear, mas um processo biológico complexo, com mecanismos que podemos começar a entender e, quem sabe, um dia modular. Contudo, é fundamental destacar: tudo isso aconteceu em camundongos, em um ambiente de laboratório extremamente controlado. Camundongos não são humanos. Nossa biologia é infinitamente mais complexa e o que funciona neles pode não funcionar em nós. Ou pior, pode ter efeitos colaterais perigosos. Mexer com a regulação dos genes é como mexer no painel de controle de uma usina nuclear. É algo extremamente delicado. Um erro, um ajuste errado e as consequências podem ser graves. Por exemplo, ao incentivar as células a se dividirem mais, existe o risco teórico de aumentar a probabilidade de mutações e, consequentemente, o risco de desenvolver câncer. As células se tornam senescentes por um motivo, e um desses motivos é justamente evitar que células danificadas continuem se proliferando sem controle. Portanto, a resposta para a pergunta quando teremos uma pílula de rejuvenescimento baseada nisso é: não tão cedo. Os próprios autores do estudo fazem questão de deixar isso muito claro. Estamos apenas no começo de uma longa jornada. Serão necessários muitos e muitos anos de pesquisa para entender completamente a segurança e a eficácia dessa abordagem, antes que qualquer teste em humanos possa ser considerado de forma ética e segura. Então, qual é o futuro que podemos esperar dessas pesquisas? Onde essa estrada pode nos levar? Mesmo que uma cura para o envelhecimento não seja o objetivo realista, ou mesmo desejável, o potencial para terapias regenerativas é imenso. Pense nas possibilidades, tratamentos que possam ajudar a restaurar tecidos danificados pelo tempo, como o músculo cardíaco após um infarto, ou o tecido cerebral em doenças neurodegenerativas, terapias que possam recuperar parte da função cognitiva perdida com a idade, melhorando a memória e a clareza mental, ou ainda estratégias para prevenir ou retardar o aparecimento de doenças crônicas ligadas ao envelhecimento, como diabetes tipo 2, osteoartrite e doenças renais. O objetivo final da ciência do envelhecimento não é nos tornar imortais, mas sim aumentar o nosso health span, ou seja, o período da nossa vida em que somos saudáveis, ativos e livres de doenças. É sobre adicionar vida aos anos e não apenas anos à vida. A pesquisa com a MIR-302B é um passo gigante nessa direção. Em conclusão,
A molécula Mir302b pode ser vista como uma peça recém-descoberta no gigantesco e fascinante quebra-cabeça do envelhecimento. Ela nos mostra algo profundo, as instruções para rejuvenescer, para reparar e para restaurar a função celular não são algo externo que precisamos inventar. Elas já estão dentro de nós, escondidas em nosso próprio código genético, ativas quando somos muito jovens e silenciadas com o tempo. O grande desafio da ciência agora é aprender a ler esse manual de instruções e entender como podemos, com segurança, reativar alguns desses mecanismos de juventude sem causar um desequilíbrio perigoso. É uma jornada longa e cheia de desafios, mas cada descoberta como essa nos aproxima de um futuro onde envelhecer pode deixar de ser sinônimo de perda e declínio, e passar a significar simplesmente mais tempo para viver bem, com saúde e propósito. Obrigado por ter ficado comigo até aqui para explorar essa ciência incrível. Se você gostou do vídeo e quer continuar aprendendo sobre as fronteiras do conhecimento humano, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!